Amigos queridos, que todos tenham um bom dia, uma manhã ensolarada, trazendo luz aos nossos pensamentos, alimentando-nos de esperança e de muita confiança, amigos. Nós hoje vamos iniciar o Instruções dos Espíritos, é o item 18, de Deixai que venham a minhas criancinhas. Disse o Cristo: Deixai que venham a mim as criancinhas, profundas em sua simplicidade. Essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens a ele fossem, com confiança, daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres que são mães. Submetia assim as almas à tua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril, já não se trata de crer instintivamente nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados tempos em que explicados os erros se tornarão verdade. Ensinar-vos-emos o sentido exato das palavras e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o enviado que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João, Evangelista, Paris, 1863. Amado Jesus, querido Mestre, quanta luz envolve-nos nesta manhã, convidando a refletir verdadeiramente nos nossos sentimentos mais íntimos e não mais vivermos para agradar, mas para sentir e perceber a grandeza do Evangelho do Cristo em nossa vida, para que possamos agasalhar todos aqueles que caminham conosco em busca da serenidade, da construção da sua fé, das mãos que estendem, mostrando-lhe o caminho que Jesus aguarda de todos nós. Senhor, fortaleça os nossos pensamentos e os nossos propósitos, pois a vida nos é dado um grande talento, que é o tempo do aprender, o tempo de sentir, o tempo de trabalhar, mas acima de todos os tempos, o tempo de servir. Que a paz augusta do seu Evangelho, Senhor, estabeleça os vínculos fraternais, verdadeiros, entre o que pensamos e o que sentimos, para que juntos possamos direcionar todas as nossas ações de acordo com a verdade. Que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.
Queridos amigos, nós já falamos esse item lá atrás, mas hoje Kardec coloca aqui na mensagem do apóstolo João como instrução dos Espíritos para nós. Não é simplesmente uma mensagem, é um ensinamento, uma instrução. E ele diz: deixai que venham a minhas criancinhas, profunda em sua simplicidade. Essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, porque Jesus não falava para corpo, mas também para aqueles espíritos que retornaram ao mundo espiritual em situações bastante complexas, onde não conheceram a esperança. Não alimentaram dentro de si a fé. E é por isso que Jesus fala da infância intelectual da criatura, que vai modificar o seu pensamento quando compreender o valor da inteligência moral e espiritual. A infância intelectual que aqui João nos traz, nós estamos vivendo ela. As pessoas todas querem uma inteligência intelectual e muitas vezes permanece na infância também. Numa infância onde não aprende a vivenciar e aplicar o conhecimento que tem nos dado Jesus, que é uma infância espiritual que nos assusta. Então, nós chamamos, quando Jesus fala, Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura, é porque todos nós que estamos tão inteligentes intelectualmente, ainda somos tão pequenos diante da verdade. E ele coloca aqui os fracos, os escravizados, os viciosos. Será que não seriam esses que Jesus está chamando a atenção? Será não era esse o convite para que nós possamos interpretar e refletir o que o Evangelho está nos dizendo? Não são os títulos dos homens, não são as glórias e nem as condecorações, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. A vontade, amigos, é o atributo responsável pela nossa a mudança do nosso pensamento e o avanço da nossa inteligência moral e espiritual. E nós vamos ver que quando Jesus fala para nós: deixai que venham a minhas criancinhas, tudo o que Jesus ensina para nós é uma verdade. E se algo nos parece aí errado, nós vamos ver que é apenas um erro de interpretação, porque Jesus não estava falando da criança como um corpo. Então, nós precisamos entender que deixai vir a mim a todos os que tímidos, são débeis, que necessitam de amparo, mas e consolação. O amparo só vem quando eu compreendo. E ele complementa uma outra mensagem, que é de um espírito protetor, que ele vai para deixar e venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Porque ninguém conseguirá entrar no reino de Deus se não for pela candura de um espírito, pela sua simplicidade e pelas suas conquistas morais. Deixai e venham a mim todos que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados, que o homem não valoriza, mas que esses espíritos estão sedentos. E ele afirma para nós: eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e cicatriza? Qual é, amigos? Onde nós encontramos o amparo? Onde nós somos amparados?
só no amor e na caridade. Por isso que todos nós precisamos compreender as dores destes espíritos que hoje caminham conosco, na condição de filhos, na condição de educandos, na condição de um evangelizando, mas na condição do meu próximo. E Jesus nos afirma que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não poderá entrar no reino de Deus. Esse reino, para ser compreendido por nós, é o reino da mansuetude, da piedade, do bem que cada um precisamos cultivar em nós. E Jesus, ele nunca fez distinção de pessoa alguma. E o seu evangelho não tem uma religião. O seu evangelho é a verdade que ele vem nos trazendo para que cada um de nós possa compreender de acordo com a nossa condição espiritual e a nossa condição evolutiva. Por isso que cada um de nós estamos numa condição e somos ainda, muitas vezes, quem somos nós diante do Mestre? Um menino espiritual. Que ainda estamos nos nossos caprichos, nas nossas ilusões, nos folguedos que a vida nos convida a refletir e a pensar. Mas, quando nós conversamos com uma criança, com amor, com confiança, ela também passa a nos confiar. Ela acredita em nós e ela passa a estar mais conosco. A criança, ela não guarda rancor, ela não desenvolve a mágoa, ela traz dentro de si a semente viva do otimismo, da esperança. Ela deseja aprender, desvendar este mundo que ora nós nos encontramos. Esse que é o verdadeiro processo que a alfabetização faz conosco. Não é o conjunto de letras e palavras que é alfabetização. Alfabetizar é fazer novas descobertas, é desbravar novos horizontes. Assim como a criança tem alegria de reconhecer as primeiras letras, as primeiras palavras, sua primeira escrita, nós também precisamos ter essa mesma alegria quando nós passamos a sentir a grandeza do Evangelho de Jesus em nossa vida. E nada disso, amigos, nos traz tristeza. Muito pelo contrário, nos traz alegria, são pérolas, pérolas divinas que nós estamos recebendo. E outra coisa que eu queria dizer para vocês, amigos que estão conosco nesta hora, que os filhos, as crianças, são grandes professores para todos nós. É com elas que nós vamos aprender a candura, o afeto sincero, sem cobrança. E nós, muitas vezes, é que elaboramos os julgamentos. Se nós tivéssemos esse tesouro dentro de nós, que os vermes e nem a ferrugem consomem, nós poderíamos sentir muito mais alegre e feliz e muito mais confiante. Porque isso faria com que todos nós poderíamos sentir leve, livres, para darmos este voo divino que Deus tem nos permitido, pelas asas do amor, do conhecimento, mas de uma sabedoria que poderá nos alimentar dia a dia. E é preciso que a gente olhe sempre o que tem de positivo na criança. A meiguice, a sinceridade. E o que nós temos que fazer, a não ser imitá-la, mas com consciência, porque elas fazem isso distante de reflexões conscientes.
Então, nós temos que pensar que em determinados momentos da nossa vida, nós precisamos nos fazermos como meninos, mas meninos espiritualmente, falando com cuidado, com veracidade, para que nós possamos deixar, desabrochar, desenvolver em nós, como o instinto desenvolve num crescimento abrangente, nós precisamos deixar esse tropismo divino, desenvolver, desabrochar em direção a Deus, para que nós possamos compreender que Jesus veio nos dizer. Deixai que os pequeninos venham até mim. Deixai que os espíritos simples, destituídos dos títulos da vaidade, destituídos dos sentimentos da arrogância, possam ir até Ele. E quem somos nós para trancarmos esta oportunidade? Porque todos nós recebemos oportunidade de mudar, de aprender, de corrigir. Então, esse é um estado de alma que nós precisamos buscar para renovar todo dia a nossa esperança. E temos a certeza que a colheita será, sem dúvida, constante em nossa vida. Nós queremos agradecer profundamente a Jesus, não que ainda sejamos essa criancinha espiritual, mas queremos ser, Jesus, simples, para te servir, para amar e para compreender. E nesta hora do passe, em espírito genuflexo, agradecemos por tudo que temos recebido. Que as dádivas do amor de Jesus, pelas mãos misericordiosas e amorosas dos Espíritos abnegados, nos alcance, nos envolva, nos traga paz, para que o passe seja o bálsamo revitalizador de todos nós. Fluidifica as nossas águas, Jesus, pois foste tu, Mestre, que nos falou da fé e da esperança. Que o nosso medicamento seja colocado para cada um dos irmãos que ora estão conosco. E que as doces tertúlias do seu Evangelho possa trazer bom ânimo aos nossos pensamentos e aos nossos corações. Deixe no pensamento de todos as melhores vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e que assim seja.